Olá pessoal, vamos à nossa terceira aula sobre o tópico subespaço vetorial. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Muito bem, na aula passada a gente vimos vários exemplos de subespaços vetoriais, né? E na primeira aula a gente definiu o conceito de subespaço, né? Deixa eu repetir novamente, só para lembrar vocês o que é um subespaço vetorial. O conceito de subespaço vetorial, ele é um subconjunto, né? Ele é um subconjunto de um espaço vetorial. A gente diz que W é um subespaço vetorial de V, se ele é um subconjunto não vazio de V. E quando ele é equipado com as operações de soma e multiplicação por escalares, que satisfazem essas duas últimas propriedades aqui, a gente diz que ele é um subespaço vetorial de V. Ou seja, ele é fechado por soma e multiplicações por escalares. Isto é, se eu pego dois elementos em W, a soma tem que estar em W. E se eu pego um elemento em W e multiplico por um escalar, um número real, essa multiplicação aqui, alfa vezes U, tem que estar em W. Então a gente viu vários exemplos de subespaços vetoriais, vimos exemplos de subespaços de conjuntos que não são subespaços vetoriais, né? Muito bem, nessa aula a gente vai aprofundar o tema. Vou começar com o seguinte resultado. É um teorema que diz o seguinte: seja V um espaço vetorial sobre R, se W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, então a intersecção W1 com W2 ela será um subespaço de V. Certo? Isso é um teorema. A demonstração não é difícil. Eu vou omitir a demonstração aqui. Tá certo? Quem está interessado pode ver qualquer livro. Os livros que estão na bibliografia têm a demonstração desse resultado. Muito bem. Nosso primeiro exemplo em relação a essa questão da intersecção de subespaços vetoriais, eu vou pegar o espaço vetorial V como sendo R3 e dois subconjuntos que são subespaços W1 e W2, que está aqui na tela, né? A gente viu na aula passada que esses dois conjuntos são subespaços. Verifique que W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, a gente já viu isso na aula passada, e calcule a intersecção W1 com W2. Bom, vejamos o seguinte. A primeira coisa que a gente precisa notar é que a intersecção de conjuntos, né? O que significa A é um elemento genérico, que eu vou escrever como sendo coordenadas A1, A2 e A3, pertence a W1 intersecção W2, né? Se e somente se, por definição de intersecção, A tem que pertencer a W1 e A tem que pertencer a W2. Certo? Bom, mas A pertence a W1 significa o quê? Significa que A1 é 0. Né? A primeira coordenada tem que ser 0. É a definição do W1. Tá, de um lado isso é verdade. Por outro lado, o A também tem que estar em AW2. Então, a segunda coordenada também tem que ser 0. Logo, A está em W1 e W2, ou isto é, A está na intersecção de W1 com W2, se somente se as primeiras e as segundas coordenadas desse vetor tem que ser nula. Né? Então A1 e A2 deve ser igual a 0. Logo, o meu vetor A tem que ser escrito da forma 0, 0 e A3. Então, o W1 e W2, perdão, W1 intersecção W2, ele é escrito como sendo o seguinte conjunto: dos vetores cujas primeiras coordenadas são nulas, 0 e 0, e a terceira coordenada é um número genérico Z em R, na reta. Então, esse é a intersecção de W1 com W2. Uma pergunta: seja V um espaço vetorial sobre R. A gente viu que a intersecção de subespaços vetoriais é um subespaço vetorial. A minha pergunta agora é a seguinte: se W1 e W2 são subespaços vetoriais de V, será verdade que a união W1 com W2 será um subespaço de V? Em geral, a resposta é não. Vamos dar um contra-exemplo aqui. Considere V o espaço vetorial R2, o plano cartesiano, e eu vou pegar dois subespaços, W1 e W2.
W1 ele vai ser os vetores cuja segunda coordenada é nula, e W2 vai ser o conjunto dos vetores no plano cuja primeira coordenada é nula. Bom, note que a união desses dois conjuntos, W1 e W2, né, são os vetores que estão em W1 ou estão em W2. Ora, estar em W1 significa que a segunda coordenada é nula. Estar em W2 significa que a primeira coordenada é nula. Portanto, os vetores que estão na união são os vetores xy, onde duas possibilidades devem acontecer. Ou o x é igual a zero, ou o y é igual a zero. Isso aqui é a nossa definição de união desses dois conjuntos. Isso aqui é só usar a definição de união dos conjuntos e os conjuntos que eu dei aqui, W1 e W2. Então isso aqui é a verdade. Muito bem. Então eu vou pegar dois caras que estão na união. Por exemplo, U menos 1 e 0 e V 0 e 1. Obviamente que tanto U quanto V estão na união de W1 com W2. Né? Olha para a nossa descrição aqui do conjunto. Quando eu somo, o que a gente tem? Quando eu somo, eu vou ter menos 1 e 1. Né? E é claro que esse conjunto não está em W1 união com W2. Logo, W1 união com W2 não será um subespaço vetorial. Certo? Próximo exemplo. Bom, antes do próximo exemplo, né? Só para enfatizar aqui para vocês. Né? Então, qual é o espírito aqui desse exemplo? Né? Que a intersecção de subespaços é um subespaço vetorial, mas a união nem sempre será. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. A união de subespaços vetorial nem sempre será um subespaço vetorial. Certo? É isso que eu estava querendo ilustrar aqui com essa pergunta. Muito bem, vamos a um outro exemplo de intersecção de subespaços. Considere V o conjunto das matrizes 2 por 2. Então esse é o nosso espaço vetorial. Eu vou considerar dois subespaços vetoriais. O W1, né, que é o subconjunto das matrizes 2 por 2, cuja essa entrada da matriz é nula, e W2 é a diagonal secundária é nula. Tá certo? São as matrizes cuja diagonal secundária é nula. Bom, vamos caracterizar aqui a intersecção. Né? Uma matriz A pertence à intersecção se e somente se o quê? A diagonal secundária é nula e a 22 é nulo. Né? Então é isso que está acontecendo. Né? A12 e A21 é igual a A22, estão todos iguais a zero. Logo, a intersecção de W1 com W2 é o conjunto das matrizes dessa forma aqui. Certo? Simples, né? Ok. Vejamos agora um resultado importante, que vai ser bastante importante para as aplicações, que é o seguinte, né? É um teorema, considere V um espaço vetorial, W1 e W2 dois subespaços vetoriais de V. Então este conjunto W1 mais W2, a gente define como sendo U1 mais U2, né? O conjunto dos vetores da forma U1 mais U2, onde o 1 é um elemento de W1 e o 2 é um elemento de W2. Então, essa aqui é uma definição. A soma desses dois subespaços aqui é descrita dessa forma. É o conjunto de todos os vetores que são escritos como soma dos vetores de W1 com W2. Essencialmente é isso. Então a conclusão é, a afirmação do teorema é a seguinte, que este conjunto ele é um subespaço de V. Certo? Observação. Note que a união de W1 com W2 está contida na soma dos subespaços W1 com W2. Lembrando que esse cara aqui ele não é em geral um subespaço, mas ele está contido na soma dos subespaços W1 com W2. Né? Bom, essa observação aqui ela é claro que é verdade, né? Porque se eu pego um vetor que está ou em W1 ou em W2,
obviamente que esse vetor estará na soma, né, desse subespaço. É só porque você sempre pode escrever um vetor em W1 ou W2, colocando como o outro vetor que está adicionando como sendo nulo, né, para você expressar qualquer vetor que está na união como sendo uma soma de vetores de W1 com W2. Então isso aqui é verdade. Então a soma ela será um subespaço de V. Vamos ilustrar esse resultado com vários exemplos, né? Mas antes disso, gostaria de enfatizar o seguinte: nos livros, na literatura de álgebra linear, quando você tem uma soma de W1 com W2, certo? Cuja a intersecção entre esses dois subespaços somente é o elemento neutro, e quando você se soma esses dois subespaços, ele dá todo o espaço vetorial, a gente diz que W1, a gente diz que V é soma direta de W1 com W2. Certo? E nesse caso a gente escreve V como sendo W1, essa soma com uma bola, W2. Essa é uma notação clássica dos livros de álgebra linear, da literatura de álgebra linear em geral. Certo? Vejamos um exemplo aqui de soma direta, né? Vou pegar o espaço vetorial como sendo o R3, o meu espaço V como sendo o R3, W1 e W2 como sendo esses dois subespaços aqui. W1 são os vetores cuja primeira coordenada é nula, W2 são os vetores cuja segunda e a terceira coordenada são nulas. Pô, é bastante intuitivo que eu posso escrever qualquer elemento de R3 como sendo soma dos vetores W1 mais vetores em W2. E, portanto, o V, o R3, seria uma soma direta desses dois subespaços aqui, de acordo com a minha definição no slide anterior, né? Olha só, se eu pego um elemento que está em W1 intersecção W2, o que a gente tem? Para um vetor A estar em W1 e W2, eu tenho o quê? Eu tenho que a primeira coordenada deve ser nula, A1 deve ser 0, e as outras coordenadas, a segunda e a terceira, também devem ser nula. Por quê? Porque A pertence a W1 e A pertence a W2. Logo, se A está na intersecção, então A deve ser o elemento neutro. E a recíproca também é verdadeira, né? Se eu pego um elemento neutro, esse elemento neutro, o 0, 0, 0, tem que estar na intersecção. Então é se somente se um vetor A está na intersecção, se somente se este vetor é o elemento neutro. Então a intersecção de W1 com W2 é o elemento neutro. Ok. Por outro lado, a gente sabe que, por definição de soma de subespaços, eu tenho que W1 mais W2 ele é o conjunto dos vetores da seguinte forma: A mais B, onde A está em W1 e B está em W2. Certo? Ok. Ora, se eu pego A, um vetor em W1 e B em W2, então eu posso escrever de forma genérica da seguinte forma, né? A como sendo a primeira coordenada 0, A2 e A3, não me importa quem são A2 e A3, são números reais. B é como sendo B1 e a segunda e terceira coordenadas são como sendo nulas, né? E portanto, quando eu somo dois elementos genéricos de W1 e W2, né, A mais B, então eu teria que A mais B eu posso escrever como sendo B1, A2 e A3, onde B1 e A2 e A3 são números reais. O que a gente mostrou aqui? A gente mostrou que qualquer vetor em R3, né, ele pode ser escrito como sendo uma soma de vetores de W e W1, de W1 e W2. Certo? Qualquer vetor em R3 pode ser escrito como uma soma de vetores de W1 com W2. Logo, eu tenho que V ele é a soma do subespaço W1 com W2, mas eu coloco uma bola porque eu sei que a intersecção de W1 com W2 é o elemento neutro. Logo, V ele é a soma direta. E aí eu uso essa notação aqui.
soma direta de W1 com W2. Certo? Bom, vejamos agora um exercício 8 da página 30 do livro do Andrade. O exercício é o seguinte: considere W1 como sendo os conjuntos dos vetores no plano cartesiano xy, onde x é igual a y. Ou seja, eu estou pegando os elementos da diagonal do plano cartesiano. A reta y igual a x. Então, o lugar geométrico formado pelos pontos no plano cartesiano que estão na reta y igual a x. O exercício é: encontre o subespaço W2 de R2, né, que satisfaz essa equação 1, ou seja, encontre o subespaço W2 do plano tal que o R2 ele é a soma direta de W1 com W2. Ou seja, como é que eu posso, intuitivamente falando, né, completar a reta do plano cartesiano, y igual a x, né, de forma que, quando eu completo essa reta, né, eu consigo preencher todo o meu espaço, o meu plano cartesiano. W1 é dado, você tem que achar W2 que satisfaz essa equação 1 aqui. Certo? Bom, aqui tem um erro de digitação, pessoal. Na verdade, essa aula 4 não é a aula 4, né? Bom, mas vamos lá resolver essa questão anterior e a gente fica por aqui em relação a essa aula, tá certo? Vamos lá. Da igualdade 1, o que a gente tem aqui? Note que o subespaço W2 que a gente deve procurar, ele deve satisfazer a seguinte propriedade, né? Todo vetor xy em R2 deve ser escrito como sendo dessa forma aqui, né? Repare que eu quero encontrar W2 cuja soma direta com a reta y igual a x, por isso que eu coloquei aqui y igual a x, né? Dado x e y, eu quero encontrar um vetor A e B que satisfaz essa relação. Onde x, o vetor está em W1, é a reta, né? E A e B está em W2. W2 é o conjunto que eu quero encontrar. E W2 tem que ter intersecção com W1 somente o elemento neutro. Certo? Então vamos lá, vou fazer algumas algebrismo aqui, né? Ora, x e y, o vetor xy, ele é igual a xx mais a e b, né? Se somente se o quê? A mais x tem que ser igual a x e b mais x tem que ser igual a y, né? Ora, isso só pode ser verdade se a primeira coordenada de um meu vetor em W2, né, tem que ser 0, porque A mais x tem que ser igual a x, logo A é igual a 0. E B tem que ser igual a y menos x. Logo, a gente deve tomar o seguinte: a gente deve tomar W2, né, como sendo o conjunto dos vetores x da forma xy, onde a minha primeira coordenada é igual a 0. Certo? Então, o que a gente observa então, né, que esse W2 seria o nosso candidato. Resta mostrar ainda que W2 intersecção W1 é o elemento neutro, né, porque se isso não for verdade, a soma direta não existe, né, não vai ser soma direta, mas a gente quer que seja soma direta, é o exercício do Andrade. Bom, note que eu pego um elemento, um vetor A, genérico em W1 intersecção W2, se somente se o quê? A tem que estar em W1 e A tem que estar em W2. Estar em W1 significa que A1 é igual a 2. E estar em W2 significa que o A1 é 0. Né? Logo, A está na intersecção se somente se A ele é o elemento neutro. Logo, a intersecção é o elemento neutro. Né? E por construção,
que a gente tem aqui? Qualquer vetor x e y em R2 escreve-se dessa forma aqui, onde x, x é um elemento de W1 e este vetor aqui é um elemento de W2. Logo, o que a gente mostrou? A gente mostrou que W2, de fato, ele é o subespaço procurado. Certo? Ok, pessoal, eu vou acabar a aula por aqui. Na próxima aula a gente começa desse exemplo, né? E até a próxima aula, até a quarta-feira então. Um abraço.